com muita satisfação, muita honra, falar aqui para esse Desafora Brasil. Só que eu estou com uma missão muito difícil de cumprir, porque esse convite foi para o príncipe imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né, que coordena a campanha Paz no Campo. Ele não pôde vir, vamos ver se em outro Desafora ele viria aqui. Eu começaria mostrando o seguinte, aliás, foi sugestão do próprio Dom Bertrand, que a chave para um país não cair na esquerda, uma das chaves é a propriedade, o direito de propriedade. É claro que tem a família, tem a liberdade, né? As nossas tradições. E por que o comunismo sempre quis atacar o direito de propriedade? Se nós formos ver nas antigas encíclicas dos papas, especialmente Leão XIII, ele mostra isso. O que é o direito de propriedade? O direito de propriedade vem da nossa natureza, que Deus nos criou livre e inteligentes. Então, se nós somos inteligentes e se somos livres, nós somos donos do fruto do nosso trabalho. O que o comunismo faz? Torna todo mundo escravo do Estado. Por isso que acaba com o direito de propriedade. Se eu pegar uma família vamos supor, uma família grande, 10 irmãos, eu dou a mesma herança para esses irmãos. Não vai durar um ano, está tudo diferente. Porque cada um tem um talento, cada um tem um empreendimento, ou às vezes tem um vício também, né? Então, nós temos direitos iguais pela nossa natureza. Então, nós temos direito à liberdade, né? A constituir família, ao trabalho, etc. Mas, nos acidentes, nós somos diferentes. Um é forte, o outro é fraco. Um é inteligente, o outro é menos inteligente. Um é habilidoso para o comércio, o outro é menos habilidoso. Um é habilidoso para os meios acadêmicos, etc. E daí vão saindo as diferenças. Mas a beleza da sociedade está justamente nessas diferenças hierárquicas e proporcionais. Aí vem a sociedade. Bem, o Brasil passou por um outro período, eu era menino ainda, mas talvez um ou outro se lembre disso, que foi o período de 64. O comunismo estava com uma força muito grande no Brasil e tinha não só na sociedade, mas até nos meios militares, né? E já tinha se infiltrado na Igreja Católica. Eu sou católico, né? E só tenho a lamentar toda essa crise. E os nossos escritos são tudo nessa linha, alertando os católicos para a infiltração comunista na igreja. Então, eu participei de uma campanha que foi feita um abaixo-assinado, pedindo a Paulo VI, na época, em 68, né, que tomasse providências contra a infiltração comunista na igreja. Infelizmente, não tomou nenhuma providência e só foi caminhando para o comunismo. A ponto de alguém que citou aqui, o PT surgiu na sacristia. Toda a formação da esquerda no Brasil tem origem clerical dentro da Igreja Católica, né? E esse é um dos males da falta de visão das pessoas de perceberem os lobos com pele de ovelha. Quer dizer, se não atacarmos a esquerda católica, nós não conseguiremos nada, porque eles têm as paróquias, eles têm os colégios, têm tudo mais para continuar propagando. Bem, olha que interessante, nessa época, qual foi o problema que detonou a Revolução de 64? Foi a questão agrária, né? Então, em 59, 60, lançaram o projeto de revisão agrária. E o doutor Plínio Corrêa de Oliveira
para a gente ver como é que essa luta vem de muito longe. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Reforma Agrária, Questão de Consciência, junto com dois bispos, que eram direitistas, Dom Geraldo Proença Sigor e Dom Antônio Castro Maia, e mais um economista. Eu tive a ocasião de estudar os documentos da época, os livros, as entrevistas. Eles apresentavam, se o Brasil não fizer a reforma agrária, nós estamos todos falidos, morrendo de fome, etc. E que vai haver uma grande revolução social. E o doutor Plínio prova aqui o contrário. É justamente isso. Ele dá os documentos que o direito de propriedade que vai trazer a prosperidade e que o problema do Brasil, na época, não era o problema do João sem terra, mas era da terra sem João. Por quê? 78% das terras do Brasil eram terras pertencentes ao Estado. Eram chamadas terras devolutas, né? Então, que se tratasse de colonizar essas terras, de distribuir essas terras. E foi mais ou menos o que foi feito. Por isso que nós temos a conquista do Cerrado, né? Mas esse livro salvou o Brasil. Não foi só o livro, é claro, surgiu toda uma campanha. E quem era o prócer do outro lado? Era o bispo chamado Arcebispo Vermelho, Dom Helder Câmara, né? Que era do Rio de Janeiro, depois foi para Olinda e Recife. Bem, foi tal o movimento que a campanha da esquerda era tão forte que os fazendeiros achavam que eles eram culpados. Ele ter a terra era culpa. Eles tinham vergonha de ter terra, entendeu? Sendo que o doutor Plínio tem um trecho aqui que é magnífico. Até quando eu apresentei na faculdade, o professor disse, não, mas isso não é acadêmico. Mas ele foi descrevendo como é que o Brasil foi sendo colonizado, foi sendo desbravado, etc. Uma maravilha. Bem, quando João Goulart, no seu último discurso, dia 19 de março de 64, fez aquele famoso discurso na Central do Brasil, ele disse, fracasso do meu governo está se devendo a uma minoria que diz que a reforma de base não é católica. E apresentando a reforma agrária como problema de consciência. Então, isso que levou os militares a se levantarem, a sociedade, tinha a campanha do terço, etc., das senhoras e tudo, e o Brasil foi libertado, naquela ocasião, da invasão comunista. E por quê? A Rússia, naquela época, precisava da produção agrícola do Brasil. Hoje é a China, mas naquela época era a Rússia. Então, eles perdendo o Brasil, eles perderam a base para depois fazer a conquista mundial. Então, a nossa batalha aqui não é uma batalha só do Brasil, é uma batalha mundial. Bem, graças a isso, graças depois ao empreendedorismo, a homens como Alisson Paulinelli, etc., que estimularam a produção. O Cerrado aqui não produzia nada, entendeu? Eu fiz uma entrevista com um belga lá em São João da Aliança, em Goiás. Esse belga foi produzir lá e não conseguia nada, o Cerrado não dava nada. Ele mandou a terra para a Bélgica, aí o Instituto Belga disse, mas essa é a melhor terra que tem no Brasil? Disse, não, é das piores. Disse, não, se vocês corrigirem a acidez do solo, você vai conseguir produzir tudo. Só que naquela época nem se tinha o calcário todo, as reservas que tem hoje. O que aconteceu com esse homem? Foi desapropriado pela reforma agrária. Quer dizer, ele que devia ter uma imagem de um herói, né? Ele foi jogado na lata do lixo, infelizmente ele caiu em depressão, da bebida, etc., se separou da mulher, perdeu a vida. Mas o que acontece? A reforma agrária, com isso, foi estancada. Ainda houve um movimento no meio dos militares, que foi o Estatuto da Terra. Aquele Estatuto da Terra
o doutor Plínio, na época, denunciou e disse: isso aqui é janguismo sem João. Porque era um estatuto baseado em teses socialistas. Ora, os militares tinham subido justamente para fazer o contrário. Mas a gente sabe que tinha uma parte dos militares que ainda tinham essa mentalidade socialista. E o Estatuto da Terra, embora tenha sido promulgado, ele não foi colocado em prática. E, com isso, salvou o Brasil, foi colonizado, as pesquisas continuaram e o empreendedorismo dos nossos produtores foram para frente. Bem, como é que eu... O que acontece? Nós temos agora o campo continua no centro dos acontecimentos. Aqui foi falado, o senhor Ricardo falou do problema da população que veio para a cidade, né? Isso começou antes, com a legislação do também João Goulart, em que o fazendeiro já não podia ter mais colono na cidade, no campo. Aquele que mantivesse os colonos no campo era uma tal indenização que vários fazendeiros tiveram que vender uma parte da terra para pagar aquela indenização. Bem, isso criou o boia fria. E aí foi toda a agitação que veio o clero de esquerda, né, fazendo isso. Nós assistimos hoje um perigo, quer dizer, primeiro já é um milagre o Brasil ter saído das garras do comunismo. Se a gente estudar os vários países, poucos conseguiram fazer isso. Está lá Cuba, a 150 quilômetros dos Estados Unidos, até hoje não consegue. A Venezuela, que era um país riquíssimo, também foi assim. Por quê? Faltou vigilância deles. Então, antes do Hugo Chávez, houve um governo socialista na Venezuela. E o que eles fizeram? Expulsaram a TFP de lá. Isso foi em 1984. E de lá para cá, veio o Hugo Chávez e tal, eles foram expulsando e prendendo todo mundo. Bem, o Brasil também sofre uma campanha, eles dominaram a imprensa, dominaram o clero, dominaram as universidades, né? E vários setores do judiciário também. Então, quer dizer, nós temos um sistema em que a esquerda mandando em tudo isso. Nesse movimento de resistência, eles, inclusive, fecharam a TFP. Né? Quando o Lula subiu, eles acabando por um problema interno e também judiciário, eles fizeram um absurdo que foi fechar a TFP. E, com isso, os mais velhos, os provectos, que nós chamamos, criaram o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que continua essa campanha. E, como o nosso dirigente aqui disse, né, apartidária, a TFP foi sempre apartidária, mas mexe na política com P maiúsculo. Não é? E nós estamos... A esquerda ela vai se renovando. E criou, estava explicando até para a Thelma, outros problemas. O problema quilombola e o problema indígena. Certo? Nós escrevemos um livro chamado A Revolução Quilombola, que segurou muito disso. Mas eles queriam desapropriar a ideia deles, até o dirigente do INCRA chegou a dizer, vai ser o MST dos negros. Só que, graças a Deus, eles não conseguiram isso. Por quê? Primeiro, pelas denúncias. Segundo, porque o nosso povo, além de ser miscigenado, né, como é que vai separar? Eu, por exemplo, eu tenho sangue português, indígena e negro. E assim é 60%, 70% da população brasileira é miscigenada. Né? E segundo, o nosso povo é conservador.
Então, eu tive a ocasião de visitar esses assentamentos quilombolas e ver como tudo é muito artificial. Vinha verba da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, e pagava estudantes para fazerem teses racistas aqui no Brasil. Dizer que o Brasil é um país dividido, que precisa, o negro está pisado e tudo mais. E, baseado nisso, eles chegaram até o decreto do Lula. O Lula nada mais fez que, no primeiro ano, em 2003, no dia 20 de novembro, que é a tal data da consciência negra, do zumbi, que depois, estudando se viu esse zumbi, ele não lutou contra a escravatura, nada. Quer dizer, ele tinha escravos, era um tirano, ele matou o tio dele, o Ganga Zumba, que já tinha feito acordo com o regime português, né? E aí começou a saquear as fazendas em volta. Foi por isso que o governo português mandou exterminar os Palmares, o quilombo dos Palmares. Mas o que nós estudamos nesses quilombos? O quilombo, o que é? É formado por negros fugidos. Ora, nós fomos dos dois principais quilombos no Brasil, um em Santa Catarina e outro no Espírito Santo em São Mateus. O INCRA queria desapropriar 80% do município, inclusive grande parte da cidade, que tem 100 mil habitantes. E numa entrevista de rádio, perguntaram, mas o que o senhor vai fazer com o povo, né, que mora aqui nas casas, mora na cidade? Ah, não, isso não é problema. Bem, nós vamos ver o que era o quilombo. Era o contrário do quilombo. Eram senhores de escravos que não tinham descendentes e deram a alforria para os seus escravos e deram terras para eles. Só que, com o tempo, eles não fizeram a transmissão e tal, não tinham o título da propriedade. Quer dizer, ao contrário de dizer que era uma guerra entre os negros e os senhores de escravos, não. Havia aquela amizade, não estou dizendo que era em todo o Brasil. E havia o Instituto da Alforria, ou seja, quando a princesa Isabel libertou os escravos, 2/3 dos negros no Brasil já eram libertos. E mais do que isso, na região de Campos, que era uma região de muitos negros, 30% dos proprietários da terra eram negros. Então, quando os americanos chegaram aqui, queriam falar da libertação dos escravos, eles tomaram um susto. Porque ele chegou na alfândega, quem atendeu ele? Um negro. Ele falou, mas não, os negros estão mandando nesse país, né? E o embaixador americano, não foi na Lei Áurea, na lei do ventre livre, quando o povo festejou aquela lei, ele juntou aquelas flores e disse, eu vou levar para o meu país, porque enquanto lá na América do Norte, para libertar os escravos, nós precisamos fazer uma guerra civil, aqui no Brasil se resolve com flores, né? E quem vê a descrição da Lei Áurea... Doutor Nelson, sim. Se eu puder concluir uns 2, 3 minutinhos. Ah, tá bom. É porque tinham me dito que eu ia ter um tempo maior, depois fiquei na dúvida se era... Não, é porque o próximo é o ministro Cabreira. Ele que vai falar. Então, só terminando a questão quilombola, eu só falo rapidamente da questão indígena, que os senhores receberam aqui um folheto sobre o marco temporal. A campanha é muito importante, que eu não vejo os produtores rurais fazendo, eu só vejo o presidente Bolsonaro, quase toda entrevista ele fala sobre o marco temporal. Ora, os maiores interessados, as lideranças rurais, não falam nada. É impressionante isso. Bem, mas terminando a questão quilombola, então a princesa Isabel, até hoje, tem muito prestígio, e o atual presidente da Fundação Palmares colocou em votação se não queriam trocar o nome, eu acho que todos viram, né? E a princesa Isabel ganhou 93%, né?
tal prestígio que, apesar da campanha da esquerda, não, a princesa Isabel, ela não deu libertação. Peraí, como não deu libertação? Não só isso, ela perdeu o trono por causa dessa libertação. Até o barão de Cotegipe chegou para ela: Alteza, a senhora venceu, mas daqui a pouco nós vamos ver a senhora sendo exilada. Ela disse: 1000 tronos eu daria para libertar o meu povo. Então, isso foi. Bem, a questão indígena. Eles já pegaram as regiões mais ricas do Brasil. Alguém falou da Amazônia, foi o Ricardo também, né? Quer dizer, a Amazônia já foi entregue. Por que está essa briga toda? É porque o Bolsonaro não quer entregar. Mas, na realidade, desde o Fernando Henrique, tudo, eles foram entregando a Amazônia. Foi vendido, entregue, entendeu? Como é que eles entregaram? Fazendo unidades de conservação e reservas indígenas. Entendeu? O próprio Lula disse isso. Cada vez que eu ia no exterior, eles cobravam mais uma reserva indígena. E aquele garimpeiro, ele disse isso: olha, como é que eles fizeram a reserva indígena? Tinha um grupo de índio aqui, eles mandavam 500 quilômetros para cima, onde tinha garimpo e onde tinha minerais riquíssimos, porque a Amazônia é riquíssima. Aí disseram: não, a reserva tem que saquear isso tudo. Fizeram uma coisa contra a soberania nacional. É um crime de lesa majestade. Não poderia ter demarcado terras na fronteira do Brasil. Bem, então entregaram as riquezas, entregaram isso tudo. Isso dá 14% do território nacional. Eles falam 1 milhão de índios, mas não tem 1 milhão de índios, é tudo terra vazia. Outro dia o Alexandre Garcia publicou, né? Como é que se faz uma reserva indígena? Isso aí eu conheço a história. Eles viram 2 andarilhos lá em Mato Grosso, aí disseram: não, são índios desgarrados, isolados. Aí a FUNAI, na época, demarcou 140 mil hectares, acabou meu tempo. E ficou 10 anos sem poder mexer. E os fazendeiros perderam as terras naquele tempo, mas não foi demarcado ainda no final, e agora eles suspenderam isso. Mas assim é feita a demarcação. Bem, o que eles querem agora é o chamado marco temporal. Quando houve a demarcação da Raposa Serra do Sol, que foi um verdadeiro outro crime, tiraram os arrozeiros de lá, os índios passaram para a miséria, eles, pelo menos, o ministro do Direito, estabeleceu 19 condicionantes. E uma das condicionantes é o seguinte: só vai se demarcar a terra indígena daqueles índios que estão em outubro de 88 em suas terras. Quer dizer, as invasões de terra que vierem depois, não, aqui em Copacabana tinha terra. Não pode. Então é chamado marco temporal. Quer dizer, tem um tempo certo. O ministro Fachin disse que não. Qualquer região do Brasil pode ser reivindicada. E isso que está em discussão no Supremo. E o ministro terminou? Tem que encerrar. Então é só isso. Depois os senhores leem no folheto e podem fazer pela internet. Muito obrigado. Desculpe aí a...